Nós vamos abrir então nos mesmos dois textos com os quais começamos semana passada, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 18. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E agora, no livro de Judas, versículo 20. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se somos gratos a Ti pelo tempo que estivemos juntos diante da Tua mesa, Senhor, pela importante e bendita recordação de que o Senhor morreu pelos nossos pecados e hoje podemos nos apresentar diante do Pai totalmente reconciliados. Senhor, quão grande é a nossa confiança, o nosso descanso, porque o Senhor consumou essa obra e ela foi perfeitamente aceitável ao Pai. Senhor, nós não nos apresentamos confiados em nós mesmos, mas confiamos em Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia, a condução do Teu Espírito para esse momento em que abrimos, Senhor, a Tua palavra. E só o Senhor é digno, Senhor, de falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, temos considerado o assunto de oração à luz, ou dentro do contexto do estudo do Espírito Santo, a sua pessoa e sua obra. E esta é a terceira mensagem. A primeira mensagem foi a respeito de ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz do Senhor. Então, usamos aquele texto de Elias, à época, era a capacidade de ouvir o cicio, aquela voz tranquila. Muitas vezes, quando o Senhor fala conosco nas tormentas, nos terremotos, no fogo, a gente até ouve. A pergunta é, quando Ele fala no cicio, suave, aquela voz tranquila, se nós não estivermos suficientemente quietos, nós não vamos nem saber que Ele falou conosco, quanto mais reconhecer a sua voz. Então isso é importante, principalmente no contexto de oração, como veremos hoje. E domingo passado, já tinha uma intenção de começar nesse assunto, de orar no Espírito, mas eu entendi do Senhor que seria importante tocarmos alguns princípios importantes de oração antes, princípios de forma talvez um pouco mais geral. Princípios que foi o próprio Senhor quem nos deu. Mas nós lembramos o seguinte, que Ele deu esses princípios quando seus discípulos chegaram a Ele e falaram assim, aliás, foi um discípulo que disse para Ele, olha, ensina-nos a orar assim como João ensinou aos seus discípulos. E o Senhor fez precisamente isso. Ele ensinou como João havia ensinado. Mas, irmãos, João faz parte da dispensação antiga, do Antigo Testamento. Então, são princípios importantes, mas não encontramos nesses princípios nada que diga respeito à oração no Espírito, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então, não tinha como abordar esse tema, vamos colocar dessa maneira. Esse assunto ficou reservado para a noite em que o Senhor foi traído. O último discurso dele com seus discípulos, registrados em João capítulos 14, 15 e 16. Então nós hoje vamos gastar um tempinho nesses textos. E ali não encontramos essa expressão, oração no Espírito, mas nós encontramos uma outra expressão que aparentemente é muito próxima ou é análoga. As únicas duas vezes em que encontramos essa expressão, oração no Espírito Santo, são os dois textos que lemos na abertura, Efésios capítulo 6 e Judas versículo 20.
Então, esses são os únicos versículos que a gente tem que tratam desse assunto. Ou melhor, que mencionam essa frase. E quando a gente lê esses textos, a impressão que temos é que o escritor tinha certeza de que os seus leitores sabiam o que era orar no Espírito, porque mencionou isso de forma natural, tranquila, sem a preocupação de explicar o que é, sem preocupar definir, ao que tudo indica, eles sabiam o que era. Quem não sabe somos nós. Então nós temos que descobrir, né? E sem termos a pretensão de definir isso, porque talvez não seja definível, né? Mas hoje queremos gastar esse tempo juntos, diante da palavra, tentando pegar pinceladas do que pode realmente significar essa expressão, orar no Espírito Santo. Então, vou ler várias citações hoje, que eu acho que nos ajudam, porque quando ouvimos o que muitos outros irmãos disseram a respeito, a gente vai jogando, né, as coisas, vendo opiniões de vários ângulos, né, e quase como uma colagem, a gente começa a formar uma ideia, e possivelmente estará próximo daquilo que é a realidade. Agora, é um assunto, irmãos, que devemos ser francos, né, é muito mais para ser praticado do que propriamente para ser exposto. Então, assim, fica apenas um desafio. Nós precisamos aprender a gastar tempo diante do Senhor, conduzidos pelo seu Espírito Santo. É o tempo de comunhão, de oração no Espírito Santo. Vou começar com uma citação do Martin Lloyd-Jones. Vem daquela sequência de estudos que ele fez, que foram compilados na forma de um comentário do livro de Efésios, né, que vem em 6 volumes, 8 volumes, dependendo da editora, é uma obra extensa, né? E claro, ali, quando ele trata do último capítulo de Efésios, tem uma mensagem que chama Orando no Espírito, né? E dali vem essa citação. Ele diz: a nossa derradeira posição como cristãos é testada pelo caráter de nossa vida de oração, que é mais importante que o conhecimento e o entendimento. O teste derradeiro da minha compreensão do ensinamento das Escrituras é a quantidade de tempo que gasto em oração. Então, dada a importância desse tema. E a próxima citação é do irmão Spurgeon, de um sermão dele, proferido em 1866, tem o mesmo título, orando, aliás, quase todos não tem esse título, Orando no Espírito Santo. Veja o que ele disse. A oração pode ser pública ou privada, vocal ou mental, longa ou breve. A oração pode ser temperada com confissão ou perfumada com ações de graças. Pode ser cantada, acompanhada de música, ou pranteada e acompanhada de gemidos. A variedade de orações é grande, como a das flores do verão. Mas ainda que a oração tenha variadas características, há um aspecto em que todas as orações devem ser iguais para serem aceitas por Deus. Cada uma deve ser no Espírito Santo. Então, qual que é o jeito, a forma, o momento da oração? Talvez é o menos importante, mas que seja no Espírito Santo. Amém? Então, ao abordarmos esse assunto, que nós precisamos evitar 2 extremos. Por um lado, achar que qualquer oração que fazemos é feita no Espírito Santo. Por outro lado, devemos evitar o extremo de acharmos que orar no Espírito Santo é algo inalcançável, ou só para alguns. Todos somos encorajados e comandados pela palavra de Deus a orarmos no Espírito Santo. E mais, o texto de Efésios, Paulo diz, orando sempre no Espírito. Sempre no Espírito. Então, com essas
esses pensamentos, vamos entrar um pouco mais a fundo. Eu vou mencionar alguma coisa a respeito desses dois textos que lemos, a caráter de introdução, e depois nós vamos procurar olhar especificamente a questão de oração no Espírito Santo, e também vamos olhar um outro texto que não aparece essa expressão, mas ao que tudo indica, é o que é orar no Espírito Santo. Né? Bem, então, com respeito aos textos que temos, né, em que aparece essa frase, Efésios capítulo 6, se os irmãos observarem, essa expressão aparece ao final do relato de Paulo sobre a armadura de Deus. Então, ele começa no versículo 10 dizendo, olha, revesti-vos do Senhor, né? Na força do seu poder, revesti-vos com toda a armadura de Deus e o encorajamento que a gente esteja pronto para resistir no dia mau, que sempre vem. Né? Há dias piores do que outros, e há dias especificamente difíceis, e a esses dias as Escrituras chamam de o dia mau, e nós precisamos estar prontos, revestidos de Cristo, revestidos da armadura do Senhor, para resistirmos. E lá diz, tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então ele descreve os itens da armadura de Deus, e ao terminar, ele termina assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração no Espírito não é um dos itens da armadura. Basta olhar, está claro que a armadura, a descrição terminou antes, mas ela entra numa posição como dizendo assim, a menos que oremos em todo o tempo no Espírito, é como dizer que a armadura não será eficaz. Porque terminou a descrição da armadura e diz assim, com toda oração e súplica. Isso é uma coisa que tem que estar junto com a armadura. Né? Ela não é a armadura, mas ela precisa acontecer para que a armadura de Deus seja eficaz. E depois, também em Judas, se os irmãos lerem os versículos logo antes e logo depois, observarão uma série de imperativos, né? Ordens, comandos. E lá no meio aparece esse gerúndio também, né? Orando no Espírito Santo. Né? Então essas expressões nos mostram que isso faz parte do nosso, deve fazer parte do nosso dia a dia. Deve fazer parte da nossa caminhada cristã, do nosso empenho em resistir firme, nosso empenho em sermos obedientes ao Senhor, em todos esses imperativos. Nós precisamos, então, aprender a orar no Espírito. Mais uma citação do irmão Martin Lloyd-Jones, que vem do mesmo capítulo. A verdadeira oração é a que é feita no Espírito. É o contrário de confiar em formas e rituais. Aqui vale a pena um parênteses. Ele escreveu numa época em que já se usava, na Inglaterra isso é muito comum, principalmente nas denominações, um livro de oração. Então, na hora de oração, os irmãos não se manifestam em oração durante as reuniões, né? Muito menos o ministro. O ministro abre um livrinho, ele escolhe uma oração e ele lê uma oração, né? E eles consideram isso uma oração. Não deixa de ser, de certa maneira, uma oração, mas uma oração que alguém escreveu algum tempo atrás e você vai e escolhe, né? Então, ele nesse capítulo, uma das coisas que ele se propõe a fazer é rebater isso, a dizer, olha, isso não é orar no Espírito. Né? Então, a primeira entrave que ele tira do caminho é dizer o seguinte, não é nada que seja formal. Então, ele está se referindo a isso, né? A leitura de orações em livros que já estão impressos. Orar no Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo dá a direção à oração, gera a oração em nós, vamos falar mais disso daqui a pouco, e nos concede o poder de oferecê-la e de orá-la. Então, meu relógio, para cá, está interferindo.
Opa, só falta um pouquinho, então tá bom. Você me disse que melhorou, ok? Tá bom. Então, esse é um ponto que nós veremos com mais detalhes, né? Oração no Espírito é nós orarmos o que o Senhor nos der para orar. Mas nós precisamos reconhecer o que Deus nos dá para orar. Daí a importância de aprendermos a ouvir a voz do Senhor, reconhecemos a direção. Agora, irmãos, todos nós estamos no início dessa jornada. Quando nascemos de novo, nascemos do alto, somos como bebês em Cristo, né? Essa conversa do Senhor com Nicodemos, tem que nascer de novo. Agora, certamente vocês já viram um bebê. O bebê não reconhece palavras, não reconhece. Daqui a pouco começa a reconhecer a voz da mãe, daqui a pouco a voz do pai. E depois de anos ele entende certas coisas e sabe responder. É um processo, é uma caminhada. Assim também o andar, o ficar de pé e tantas outras habilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa vida natural. Na vida espiritual não é diferente. Daí a importância do exercício. Irmãos, nós não aprenderemos a orar no Espírito se não orarmos. Vai orar vazio? Vai. Mas ore, porque vai aprender. O Senhor tem esse desejo de nos ensinar. Vamos cair? Vamos. Ficamos de pé e prosseguimos. E insistimos, insistimos, insistimos. E nessa insistência, nessa constância, o Senhor haverá de nos abençoar com o ensinamento, Ele vai nos treinar. Mas como seremos treinados se nós não nos apresentarmos para a oração? Precisamos exercitar. Alguns dias a gente sente que Deus ouviu, outros dias sentimos que não passou do teto. Irmãos, são nossos sentimentos. São nossos sentimentos. O mais trágico é muitas vezes quando achamos que o Senhor nos ouviu, às vezes nós não oramos no Espírito, né? E o Senhor sempre nos ouve, porque Ele sabe todas as coisas. Essa não é a questão. A questão é se o que Ele ouviu é para glorificar a Cristo ou não. Esse é o critério da resposta da oração. Nós veremos isso em João capítulo 14. Né? Mas enfim, então vamos avançar. Então vamos agora lidar com essa questão do orar no Espírito. O que é? Se é que a gente pode... Nós não vamos tentar uma definição, mas vendo vários aspectos, espero que seja formada na mente dos irmãos uma ideia do que possa ser. Mas vamos começar com o que a palavra de Deus diz que não é, né? Só para tirar essa dificuldade logo do caminho. 1 Coríntios, capítulo 14, abra comigo. Os irmãos lembram que capítulos 12 e 14, Paulo lida com questões de ordem nas reuniões, principalmente no que diz respeito ao exercício dos dons. E aqui ele está lidando com essa questão. 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Agora preste atenção. Aqui diz claramente, o meu espírito ora de fato, né? É a oração no espírito da pessoa. É o espírito da pessoa que ora. As expressões que nós temos, digamos, atentado no início da mensagem é oração no Espírito Santo. É isso que diz Judas, né? Efésios fala no Espírito, não fala Santo, mas o contexto é claro de que se trata do Espírito Santo. Então, a questão de orar em línguas é orar no nosso espírito. Então, quando falamos de orar no Espírito Santo, não se trata de orar em línguas. Versículo 15, ainda como esclarecimento. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, Paulo aqui está lidando com outra questão, tá? Que existe, é justa, etc., mas não é orar no Espírito. Quando falamos de orar no Espírito Santo, né, podemos já descartar essa preocupação da nossa mente. Vamos agora sim a João capítulo 14.
João capítulo 14, é o início do último discurso do Senhor com seus discípulos. Ele estava provavelmente há 12 horas, ou algo em torno de 12 horas da sua crucificação. E é nesse discurso que ele prometeu o Espírito Santo. E é nesse contexto que ele diz algumas coisas que nos interessam de particular aqui. Então, 14, versículo 13, diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Então, aqui temos uma das instâncias em que o Senhor fala de pedir em meu nome. Dali tiramos o costume de orar em nome de Jesus. É claro que nós veremos aqui, isso não é um chavão, isso não é uma fórmula. Isso nos transmite um princípio, e é o princípio que precisamos conservar. Né? E o que encontramos aqui? Que essa que é a chave da resposta de oração. Ele diz assim: "E tudo quanto pedizes em meu nome, isso farei", com a seguinte finalidade: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, qualquer coisa que pedirmos ao Senhor, para que o Pai seja glorificado no Filho, isso Ele responderá. Na primeira epístola, ele diz: aquilo que orarmos segundo a vontade de Deus, Ele responde. Mas o que é a segunda vontade de Deus? Em termos gerais, é isso, é o Senhor ser glorificado. Alguma coisa de acordo com o propósito de Deus. E o propósito de Deus, claro, está centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se é alguma coisa que trará glória para o Senhor responde. Claro que nós não sabemos, a princípio, se certa coisa ou não trará glória para o Senhor ou não. Por isso que nós precisamos aprender a reconhecer a direção do Espírito. Às vezes começamos a orar em algo e a gente percebe que não existe um amém lá no fundo, né? Então ore por alguma outra coisa. E às vezes começamos a orar para o outro assunto, e ali existe uma certa ressonância, né? Algo que diz, não, é isso, é isso. E possivelmente é o Espírito nos encorajando a orar por algo que será para a glória de Deus em Cristo Jesus. Bem, então, esse texto acho que é um texto importante. Há outro momento em que, no mesmo discurso em que o Senhor menciona o orar em seu nome, está no capítulo 16, versículos 23 e 24. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Agora, precisamos juntar esse versículo com o versículo que nós lemos no capítulo 14. Por que o Pai concederá em meu nome? Porque glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, começamos a entender o que significa orar em nome de Jesus. Né? Bem, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Alguns irmãos fazem a seguinte observação: como o Senhor havia ensinado eles a orar segundo João, eles oravam segundo João. Eles não tinham costume, porque eles não sabiam, né? Orar em nome de Jesus. Orar no Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. Né? Nós vamos ter que esperar 50 dias para que o Espírito Santo seja derramado. Então, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, a bem da verdade, eu tenho certeza que os irmãos já viveram essa experiência. Nós ficamos muito mais felizes quando percebemos que uma oração para a glória de Deus foi respondida, do que quando alguma coisa nos é dada para nós. Ainda que seja a resposta de oração, um pedido nosso pequeno, isso nos traz um certo gozo, uma certa satisfação. Mas não é essa alegria completa de que ele está falando.
A alegria completa é quando realmente percebemos que o Senhor ganhou alguma coisa, porque quando Ele está satisfeito, nós automaticamente ficamos muito satisfeitos. Igual durante a reunião, quando o Senhor se alegra, é impressionante perceber como todos nos alegramos, né? Muito bem, então, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, basicamente, temos esses dois textos que falam, são instruções do Senhor de orarmos em seu nome. Depois, no versículo 26, ele ainda faz uma menção, naquele dia pedireis em meu nome. Que dia será que é esse? Possivelmente o dia de Pentecostes e dali para frente, né? Então, começamos a desconfiar de que essas coisas estão muito próximas. Orar em nome de Jesus, né? E orar no Espírito Santo. E com respeito a isso, eu tenho algumas citações que eu penso podem nos ajudar. Ok. A primeira citação é do irmão Gordon, né? Esse aqui vem de um livro que chama O Ministério do Espírito Santo, de 1894. Falando a respeito dessa expressão, orar em nome de Jesus. Ele disse assim, o pensamento seguramente não é usar o nome de Jesus como uma senha ou um talismã, mas é entrar em sua pessoa e apropriar-se de sua vontade, de modo que, ao orarmos, é como se o próprio Jesus estivesse na presença de Deus intercedendo. Olha que forte isso, né? Orar em nome de Jesus é como se estamos orando em Cristo. E orar em Cristo, irmãos, não pode ser diferente de orar no Espírito Santo. Né, irmãos? As expressões são diferentes. O irmão Andrew Murray, livrinho dele de O Espírito de Cristo, 1888, ele dá uma dica de caráter mais prático aqui. Sob a influência do mover do Espírito Santo e seus dons miraculosos, o perigo, eu estava falando de Corinto, então o perigo para o pessoal de Corinto era negar o entendimento. Nosso perigo nesses dias é o oposto, pois orar com entendimento é fácil e universal. Normalmente eles se referem a isso como sendo aquela oração meramente intelectual, só na cabeça. Então, isso que ele fala de orar com entendimento é fácil e universal. Devemos lembrar que oração com entendimento deve ser acompanhada de oração com ou no Espírito. Devemos dar o devido lugar às duas operações no Espírito. Agora aqui vem uma dica. A palavra de Deus deve habitar em nós ricamente. Nossa fé deve retê-la de forma clara e inteligente e rogá-la em oração. Existe, inclusive, uma expressão que é orar a palavra de Deus. Não sei se vocês já ouviram, né? Orar a palavra de Deus. Ter a palavra de Cristo habitando em nós, enchendo nossa vida e conduta, é um dos segredos da oração aceitável. Devemos lembrar que no santuário interior do nosso ser, na região do inexprimível e inconcebível, o Espírito ora por nós, o que não sabemos nem podemos expressar. Observe essa frase que ele utilizou. O Espírito ora por nós. Mais citações. Agora do irmão Austin Sparks, né? Ele tem um livrinho a respeito de a unção do Espírito Santo. Devemos conhecer a voz do Senhor para conseguir falar com Ele. Observe, conhecer a voz dEle para falar com Ele. Por que nós precisamos conhecer a voz do Senhor para falar com Ele? Porque nós precisamos ouvir primeiro, né, para orarmos o que Ele nos falou. Ele dá a direção e nós respondemos, né? Esse importante fato é uma necessidade básica de uma vida de oração que prevalece. Não é simplesmente uma vida que se derrama diante de Deus com pedidos e demandas, mas é uma vida de inteligência falando a Deus porque Deus falou no íntimo.
falamos de volta a Deus porque Ele falou em nós. Então, isso inclusive explica como que muitas vezes o nosso período de oração deve começar com quietude. A gente já começa orando, né? Mas gastamos um tempo quieto diante de Deus em adoração, observando se aparece algum encargo no espírito. E assim que você detectar isso, começa por aí e veja se o espírito confirma. Agora uma citação do irmão Lance Lambert. Ele tem um livro a respeito de oração, mas o livro trata de uma oração da igreja. Então aqui esse é o foco dele, mas é claro que tudo que nós aplicamos à nossa vida de oração pessoal é aplicável, inclusive, com maior intensidade quando nos reunimos e oramos juntos. O livrinho dele chama assim, Minha Casa é uma Casa de Oração, ou será uma Casa de Oração, de 2011. Ele faleceu em 2015, né? Foi estar com o Senhor em 2015, já tem 10 anos. Veja o que ele disse. Toda oração genuína é no Espírito, é sob a liderança do Espírito, sob sua direção e pela sua capacitação. Há uma unção especial para as reuniões do povo de Deus e, em particular, para a reunião de oração. Há uma unção especial, específica, para a reunião de oração. Nada sofre mais com as nossas opiniões e os nossos sentimentos que os momentos de oração. Veja isso. Nada sofre mais com as nossas opiniões e sentimentos do que a reunião de oração, ou que a oração em si, né? Poucos crentes são capazes de reconhecer quando aquela bênção, está falando da unção, aquela bênção da vida eterna foi ofuscada. Prosseguimos com orações rotineiras. A unção se foi, perdemos, mas a gente está em modo automático e vai orando. Mas é uma oração rotineira, não é oração no Espírito. Então, como precisamos realmente ter o nosso espírito aguçado para percebermos esse mover? E juntos, isso nos ajuda demais. Porque às vezes eu estou meio abobalhado, mas o irmão, a irmã estão atentos. E eles percebem, quando a coisa se move, eu digo amém. É isso mesmo. Você percebe um amém. E o não amém também parece, né, irmãos? Às vezes acontece uma oração, você rotineira. Não é que esteja errada, mas não existe aquele amém, né? Então, aqui essa citação já é uma que o irmão diz que existe esse paralelo. O que, na noite em que o Senhor foi entregue, né, ele chamou de orar no meu nome. Ao longo do desenvolvimento da doutrina, da revelação da doutrina, melhor, né, nas epístolas, aparece como oração no Espírito. Mas isso, basicamente, a gente já cobriu. Okay? Então, vamos agora para o segundo texto. Esse aqui acho que vale a pena, porque nós não vamos encontrar a expressão oração no Espírito, mas parece-me que a gente encontra vários dos elementos que compõem a oração no Espírito. E esse texto, claro, nos ajuda bastante. É o texto de Romanos, capítulo 8. Então, vamos abrir juntos em Romanos capítulo 8. O Spurgeon, falando da expressão orando no Espírito, ele diz algo que conecta muito forte com esse texto. Ele fala, pela expressão orando no Espírito Santo, eu devo entender que o Espírito Santo, de fato, deseja ajudar-me a orar. Ele deseja ajudar-me a orar, dizendo-me como orar. E quando chego ao ponto de parar sem conseguir expressar meus desejos, ele surgirá intercedendo em mim. Observa essa frase, intercedendo em mim, com gemidos inexprimíveis. Né? E é isso que nós
vamos ler aqui no capítulo 8, o versículo 26 e 27. Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deixa eu só chamar a atenção de uma frase, nesse mesmo capítulo, versículo 34, diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então temos o Espírito intercede por nós, no versículo 26, e o Senhor também intercede por nós, no versículo 34. Agora, onde é que está o Espírito? Ele habita no nosso Espírito. Onde é que está o Senhor? Ele habita à direita do Pai. Então temos uma intercessão em nós, pelo Espírito, e temos uma intercessão por nós diante do Pai, por parte do nosso grande sumo sacerdote. Então vamos lembrar dessas duas coisas, isso nos ajuda. Porque aí quando pensamos em orar no Espírito, necessariamente alguma coisa, algum processo que ocorre em nós. Okay? Bem, então aqui tem uma série de coisinhas que eu gostaria de elencar para os irmãos. Não sei exatamente como é que eu vou fazê-lo, mas só da graça. Antes disso, devo confessar o seguinte. Aqui temos essa expressão tão conhecida nossa aqui, o Espírito intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. E, claro, eu sempre achei que é o Espírito que geme. Porque é o que está escrito aqui, né? O Espírito geme. Aí vem um irmão, a primeira vez que eu li foi do Spurgeon. Ele fala assim, não se engane, quem geme somos nós. Ó, irmão, pisou na bola. Bem? Aí continua lendo, continua meditando, passa um dia, passa uma semana, lê outro irmão, diz a mesma coisa. E outro irmão diz a mesma coisa. E você vai meditando, vai pensando, Senhor, será? E o Senhor vai te convencendo assim, é. Então, sem descartar, nós vamos entender o que significa. Mas, essencialmente, já vou antecipar o que nós vamos ver em vários casos. O Espírito gera em nós esses gemidos. Ele gera em nós o que o texto chama de gemidos, nós temos que entender também o que é isso. E ali nós precisamos seguir essa direção para orarmos, e é assim que ele intercede por nós. Né? Mas uma coisa é fato, o texto fala assim, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, então está falando da nossa fraqueza. O que são gemidos inexprimíveis? São gemidos, são situações, são sentimentos que nós não conseguimos colocar em palavras. Irmãos, o Espírito Santo não tem essa deficiência. Ele sabe falar com o Pai. Ele não é sem palavras para com... Nós não sabemos colocar em palavras tantas coisas. Então esses gemidos são a nossa fraqueza, né? Mas Ele nos assiste. E Ele que produz esses sentimentos em nós. Então, antes de entrarmos um pouquinho mais nisso, uma observação que é interessante, é importante, é o seguinte, essa palavra gemidos só aparece uma outra vez no Novo Testamento. Então, só tem duas ocorrências, aqui e em Atos 7. Vamos abrir. Atos 7, discurso de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 34. Atos 7, 34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido, daí a palavra,
e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A única outra vez que aparece essa palavra gemido é aqui, e quem geme é o povo. Mas sabemos, irmãos, que Deus tinha o propósito de tirar o seu povo do Egito. Então é como se ele tivesse permitido ou feito com que eles começassem a gemer, possivelmente pelo endurecimento das regras de Faraó. E assim que eles começaram a gemer, então ele ouviu o que ele queria ouvir. Ele desceu para libertar o seu povo e chamou Moisés, etc. Então essa aqui é a única outra referência, né, em que encontramos essa palavra gemidos. Agora, o verbo gemer, que aparece em vários outros pontos desse texto, é importante, eu gostaria de considerar com os irmãos. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 23 de Romanos capítulo 8. Irmãos, voltei para Romanos capítulo 8, perdão. Romanos 8, a partir do 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então temos esse contexto. Agora, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, irmãos, esse geme é o verbo, o gemido é o substantivo, né? E diz que a criação geme. Então isso nos ajuda a perceber que esse gemido, esse gemer, não é um gemido físico, audível, é um sentimento, é uma condição espiritual, né? Que a gente às vezes não consegue definir, a gente percebe, a gente detecta, mas não sabemos defini-la, expressá-la, transformá-la, colocá-la em palavras. E aqui temos o exemplo da própria criação, que olharmos ao redor, o planeta está desintegrando. Queimadas, temperaturas exorbitantes, inundações como nunca vistos. Que dizer dos tornados, dos furacões, dos terremotos, enfim. Gemidos, né? Aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então encontramos esse verbo que diz respeito a é um sentimento, alguma coisa interior. Aqui fala no nosso íntimo. Então, não é um gemido, efetivamente, alguém machucou e está gemendo de dor. Né? E essa palavra, gemer, esse verbo, aparece só 6 vezes no Novo Testamento, então, assim, vou me dar o luxo de ler as 6 ocorrências. Uma delas está aqui, então só preciso ler outras 5. Né? A primeira menção, ou seja, a primeira vez que aparece esse gemer, é com respeito ao Senhor, no seguinte evento. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Essa palavra é o gemer. O Senhor suspirou, o Senhor gemeu e disse, Efatá, que quer dizer abre-te, quando o Senhor curou o surdo. Né? Esse versículo tem em Marcos 7, 34. Okay? 2 Coríntios 5:2, e por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5:4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Olha só essa expressão, esse gemido, esse gemer, está envolvido um pouco com essa angústia, um sentimento de peso.
não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E por fim, Tiago 5, 9, irmãos, não vos queixeis. Essa é a palavra. Não gemais, né? Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, assim, colocando todos esses versículos juntos, percebemos que esse gemer é um composto de sentimentos, né? Difíceis de expressar, difíceis de exprimir. Então, o Espírito Santo, quando às vezes ele provoca isso em nós, e nós o reconhecemos. E aí é isso que nós devolvemos ao Senhor em oração. É isso que a gente chama do encargo, do peso, né, de oração. Não é simplesmente começar a recitar uma oração que aprendemos ou que estamos acostumados a fazer. Okay? Outra palavra interessante de considerarmos nesse texto diz que o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda. E essa palavra, ela também só tem uma outra ocorrência no Novo Testamento todo, né? E ela acontece naquele evento de Marta e de Maria, quando o Senhor os visitou. Em Lucas capítulo 10. Né? Eu vou ler esse texto para os irmãos, Lucas capítulo 10. Como esse evento é tão cotidiano, tão corriqueiro, nos ajuda a entender esse significado, né, do assiste, do ajuda. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Essa é a palavra, irmãos. Ajudar-me. Agora, lembra do evento. O que ela pediu ao Senhor? Ela não falou assim, olha, pede para ela vir e me substituir no serviço. Pede para ela vir fazer o que eu estou fazendo. Não foi isso. Né? Assim como o Espírito Santo não vai nos substituir em oração, irmãos, põe isso já claro na mente. Ele nos ajuda, nos auxilia, mas nós não estamos dispensados. Precisamos orar. Precisamos gastar tempo diante do Senhor. E Ele nos ajuda. Ele haverá de nos ajudar. Okay? Essa palavra, em grego, ela tem como umas 12 sílabas, não vou nem arriscar. Mas a definição do Strong é assim: trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. Essa é a ajuda do Espírito Santo em oração. Ele se chega a nós para juntos, né, orarmos ao Pai. E às vezes Ele provoca as orações em nós, muitas vezes na forma de gemidos, que nós não sabemos expressar em palavras, mas Ele sabe expressar para Deus. E Deus que sonda a mente e coração, Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele entende. Né? Eu quero ler uma citação a respeito disso, desse ajudar, desse auxílio, é do Horácio Bonar. Ele disse assim, ele nos ajuda, falando do Espírito Santo, em nossa fraqueza. Ou como é literal, ele toma nosso fardo, coloca seu ombro por debaixo e sustenta o peso, prevenindo que este nos esmague. Então, como se ele carregasse o peso. Nós estamos aí juntos, né? A gente não pode sair fora, não. Né? Mas é Ele quem faz essa bendita obra. Ele, o nosso
bendito Paráclitos. Okay? Muito bem. Existe uma figura, uma ilustração que eu achei de bastante ajuda. Eu já não lembro qual que foi dos irmãos que menciona isso. Eu busquei duas imagens. Eu vou tentar mostrar para os irmãos, não sei quantos conseguirão ver, né? O pessoal que estiver no fundo depois pode ver comigo, né? Na televisão, vocês sabem o que é o teleprompter? Não? Aqueles, pois, os âncoras dos jornais, não estão inventando aquilo, né? Eles estão lendo. Tanto é que alguns deles, se você observar, né, você vê o olhinho dele. O teleprompter é uma lâmina que fica aqui, onde aparecem as coisas escritas, né? A câmera está por detrás, então a câmera não pega. E a pessoa vai lendo, né? No teatro tem, eu não sei em português, procurei saber, não achei de jeito nenhum, né? Porque o pessoal acaba utilizando o mesmo termo em inglês. A pessoa chama prompter. Okay? Isso no teatro, você vê o palco, tem uma casinha ali no meio, onde fica essa pessoa. Você não vê porque a casinha é fechada atrás, ela é aberta na frente. E ela fica soprando as linhas, o início das linhas. Os irmãos vão lembrar o seguinte, quando as crianças vieram aqui recitar 1 João, né? A Raquel e a Aline ficaram aqui, né? Então toda vez que eles agarravam, solta a primeira frase, elas lembram e elas continuam, né? Então eu tenho aqui uma imagem de uma prompter. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o cenário, né? Ou seja, em que contexto isso acontece, né? Aqui tem outra um pouco mais divertida, né? Muito bem. E esse irmão diz o seguinte, a função do Espírito Santo, muitas vezes, é ser como o nosso prompter, né? Ele vai nos dando essas dicas, o início das frases que nós precisamos reconhecer, pegar e levar, aprender a levar a Deus, a gastar tempo em oração com Deus. Por quê? Porque foi o Espírito que nos moveu nessa direção. Então nós reconhecemos, ouvimos e levamos isso ao Senhor, né? E essa é a nossa oração no Espírito. Então eu estou quase terminando, eu vou ler mais algumas citações e terminar com um exemplo do Antigo Testamento que me parece muito adequado. Essa citação é do irmão Simpson, né? Falando do gemido. É um gemido que não pode ser declarado, não pode ser expresso em palavras. Nem sempre conseguimos expressá-lo e, às vezes, tudo o que entendemos é que Deus é quem ora em nós por algo que requer o seu toque e que Ele entende. Essa aqui é uma citação do Pink. Ele tem um livro sobre o Espírito Santo e está falando a respeito do capítulo 8 de Romanos. Ele diz, que encorajamento temos aqui. O Espírito cria em nós desejos santos. O Filho os apresenta e o Pai os entende e aprova. Essa é a oração que nasce no coração de Deus. Ela é trazida para nós. Nós participamos disso em oração. Essa é a oração no Espírito. E a levamos ao Senhor. E essa é a oração que glorifica o Pai, que glorifica. E por isso Ele a responde. Que começou com Ele. Né? É muito diferente da nossa oração em que a gente escolhe alguma coisa e a gente pede que Deus abençoe. Pede que a gente dê. Né? Então, assim, isso daí é com o Senhor. Muitas vezes a nossa oração, como diz Tiago, né? Não tendes por que pedis mal. Como? Para esbanjar nos vossos próprios. O que vem depois não é a questão é dos vossos próprios. Uma coisa sua. A oração que Deus responde é a oração que nasce no coração dele. Né? Muito bem. Dado o tempo, eu vou pular essas citações mais longas. Creio que é minha última citação que eu vou compartilhar com os irmãos, porque é um cenário que eu achei muito bonito também por parte dos Spurgeon.
E ele fala assim: a marca de uma concessão maravilhosa é que Deus não somente responde nossas orações, mas também as faz por nós. Se o rei disser ao pedinte: traga seu caso a mim e eu lhe concederei o seu desejo, isso é gentileza. Mas se ele disser: serei o seu secretário, escreverei a petição em seu lugar, usando as palavras adequadas e frases corretas para que a petição seja aceitável, isso é bondade ao máximo. Amém. Romanos capítulo 8. É o Espírito que intercede por nós. E ele intercede em nós, movendo, gerando esses gemidos. E porque são originados nele, entendemos que são gemidos do Espírito Santo, né? Mas nós participamos desse processo. Bom, o exemplo com o qual eu gostaria de terminar, eu vou apenas mencionar, os irmãos meditem nisso. Começamos com um versículo em Zacarias. Zacarias e Malaquias profetizaram no período em que o templo e Jerusalém estavam sendo reedificados. Vocês imaginam o tamanho da obra, o tamanho do desafio que eles não tiveram que enfrentar, né? Sair da Babilônia, voltar para uma terra que não tinha nada, estava arrasada, né? Possivelmente alguma coisa parecida a Gaza hoje, e ali começar dos escombros, né? Reedificar o altar, o templo, os muros, Jerusalém, enfim. E nesse contexto, Zacarias 4, versículo 6, uma palavra do Senhor a Zorobabel. Versículo 6. A palavra dele foi: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E claro, nós entendemos que o Senhor, pelo seu espírito, é que fortaleceu e capacitou toda aquela obra, né? Mas se nós tivéssemos que definir um ponto de partida, um ponto de início, um marco zero, né? Isso é sempre difícil, né? Porque tem tantas coisas que sempre antecedem o marco zero que são importantes, né? Mas onde é que a gente colocaria esse marco zero? Será que foi quando a primeira leva, né, quando Zorobabel chegou em Jerusalém, começaram a, sei lá, escolher o local, né, tirar os escombros, preparar os materiais? Não sei, né? Será que foi com Ciro? Quando ele deu o decreto, falou assim: olha, quem o Senhor mover, pode voltar, né? Mas esses irmãos, com uma certa propriedade, dizem que provavelmente o melhor ponto de partida é o que nós lemos em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos e o começo do 4. Daniel 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu pelos livros. Ele percebeu que tinha alguma coisa aí. Qual que foi a reação dele? Versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e lhe disse: ah, Senhor, etc, etc, etc. É uma oração maravilhosa, maravilhosa. Irmãos, tudo começou quando Daniel se dispôs a orar. Mas ele não resolveu falar assim: ah, hoje é meu dia de oração, meu horário de oração, pelo que eu vou orar hoje? Não.
Ele entendeu pelos livros. Deus pôs isso no coração dele. Falei, opa, presta atenção, Daniel. Esse tempo passou, está esgotado, está na hora. Ele entendeu pelos livros. Então, ele se dedicou à oração e orou por aquilo. Pouco depois, no mesmo ano, Ciro diz, opa, quem quiser, quem o Senhor mover pode voltar. E a profecia que lemos lá em Zacarias aconteceu 18 anos depois. Aquilo já estava rodando. Mas como é que tudo começou? Começou com alguém orando por alguma coisa que Deus havia implantado nele. E ele pegou aquela sementinha e a regou com oração. Talvez a melhor forma de a gente definir, né, a oração no Espírito. É um bom exemplo. Né? Aprendemos a ouvir o que o Espírito nos diz e dependermos dele para levar isso em oração ao Senhor. Aquele versículo de Romanos 8, vou fazer essa última observação, versículo 26, na corrigida, vocês estão com a corrigida aí? Eu acho que trata dos dois aspectos. Na atualizada, só aparece um aspecto mais evidente. Na corrigida, aparece os dois. Débora, pode ler. Tá bom. Tá ótimo. O que havemos de pedir e como convém. Esses são os dois aspectos. Primeiro aspecto, o que pedir? Mas sabendo o que pedir, ainda corremos o risco de não pedir como convém. E a nossa fraqueza é que nós não fazemos nenhum nem outro. Nós não sabemos. E o Senhor sabe disso. Então, o Espírito vem para nos assistir, para nos ajudar, para nos dizer o que orar e como convém orar. Porque Ele nos move em nós, Ele faz essa oração em nós. E nós só precisamos responder a isso. Irmãos, é muito mais um assunto para exercício e prática do que propriamente para ficarmos falando a respeito dele. Mas eu espero que alguns desses pensamentos tenham sido de ajuda e de encorajamento, né, para vocês. Vamos dar graças ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Teu Espírito nos foi concedido, Senhor, para nos ajudar em todas as coisas referentes à nossa vida cristã, e principalmente, Senhor, em oração. Senhor, ó, como confessamos o nosso fracasso, como confessamos a nossa necessidade, que o Senhor declarou com todas as letras aqui na Tua palavra. Nós dizemos amém à Tua palavra. Senhor, realmente precisamos da Tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, a reconhecermos os encargos do Teu Espírito, principalmente, Senhor, quando estivermos juntos. Livra-nos de continuarmos sem unção, orando orações corriqueiras, sem tocarmos o Teu propósito, a Tua vontade. E, Senhor, nosso desejo é que o Senhor em todas as coisas seja glorificado. Porque só o Senhor merece isso. Só o Senhor morreu e ressuscitou. Só o Senhor intercede por nós à destra do Pai. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor, nessa manhã, te agradecendo por esse tempo juntos, pedindo que o Senhor nos conduza em paz o restante desse dia, semana que começa hoje. Lembramos os irmãos que estão em conferência, que o Senhor também os abençoe especialmente, Senhor, com a Tua unção, com a Tua bênção, que o Senhor ganhe para Ti mesmo algo eterno nessa semana. Oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.